Ver a estrutura do material e aí tem a tabela de compra ou de produção com os estoques e as observações, e nós vamos chegar na necessidade real aqui de produção ou de compra de cada um dos itens. Isso está aqui também neste material que foi passado para os alunos. Tá correndo os minutos? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de recursos materiais. Hoje testando o microfone novo, vamos ver se o áudio vai ficar bom aí durante todo o percurso enquanto eu caminho. Hoje nós estamos indo então para a segunda fase do MRP. Nós vimos na primeira fase o quando comprar ou produzir. Quer ver como é que eu vou me virar com esse fio no chão? Que é o tempo de produção de cada um, né? Vocês fizeram 6 atividades disso daí. Essa daqui eu vou explicar e depois a gente passa semana que vem as 2 aulas praticando e a gente faz a avaliação na outra sexta, né? Então, como esse é mais chatinho, a gente pratica na segunda, na primeira aula, na outra também, e faz a prova lá na frente. Se vocês conseguirem fazer rapidinho e der certo, se for fácil, vocês entenderem mais rápido do que a outra turma, a gente faz a prova já na próxima sexta, o que pra gente é bom, se vocês entenderem direitinho aí, porque no fim das contas a gente adianta, tem bastante coisa legal e bastante coisa extra que eu deixo guardado para essa disciplina que dá pra gente ver. Bom, enfim, para fazer a estrutura, a gente viu como é que fala? Para fazer o tempo, a gente viu essa estrutura, certo? Então é a mesma estrutura. O que vocês viram lá como é que fala? Vocês notaram? Professor, o que é esse 2x, 3x aqui? Lembra? Legal. Aonde estão esses 2x, 3x? Um está no B, né? Vamos por nível. Do nível 2. Né? Aqui é nível 1, aqui é nível 2, aqui é nível 3, aqui é nível 4. No nível 2 está só no B, né? O B é quantos x? Quantas vezes? 2. Então olha como é que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar 2 vezes aqui, vou marcar o 2 vezes aqui e também vou colocar aqui e vou colocar aqui para não esquecer. Tudo bem? Então vamos lá. Aonde mais? No nível 3. Aonde tem que vai mais de uma coisa? Em todos os E's? No E do A são quantas? 3x. Então já vou por aqui para não esquecer, ó. 3x. No E do A, não vou por aqui não, porque aqui só tem um E. Vou por aqui. No E do A, 3x. E aí? No E do B é 2x e no E do C é 2x também? Então vou por aqui, ó. 2x. 2x, daí tem o E total aqui, que da mesma forma, quando a gente fez o tempo, né, a gente anotou cada um dos E's, mas a ideia é quando a gente for comprar, a gente comprar tudo junto. Muito bem. E depois tem mais? No nível 4 tem o H de quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Então, o que acontece, pessoal? Lá no exercício do tempo, a gente decidiu quando que a gente ia iniciar a produção ou a compra daquele item, correto? Sim ou não? Agora, o que vocês vão acrescentar na frente do escrito iniciar, sei lá, iniciar o C? Vocês vão acrescentar a quantidade. Iniciar tantos C. Tudo bem? Então a primeira parte a gente viu só o tempo para não confundir.
A segunda agora a gente vai ver só a quantidade e na prova vocês vão fazer os dois. Faz o tempo, faz a quantidade e daí na hora de escrever as ordens lá você vai colocar iniciar tantos X, iniciar tantos A, iniciar tantos B. Tudo bem? Maravilha, então vamos ver como é que funciona aqui, ó. Dentro da estrutura, o que é esse 2x, 3x? Então veja só, foco aqui, ó. Para eu fazer um x, eu preciso de A, B e C, certo? Sim. Só que eu preciso de um A, 2 Bs e um C. Por isso que é o x, o 2x aqui. Então pensa comigo, se eu estou produzindo um x, quantos A eu vou precisar? 1. Quantos Cs? Quantos Bs? 2. Se eu estiver produzindo 100x, quantos As eu vou precisar? 100. Quantos B? Quantos C? Tranquilo essa parte do 2x, 3x? Sim ou não? Maravilha. Então, entendido essa parte, fica fácil na hora que a gente for fazer aqui. Porque a hora que eu ver que o x vai ser 100, na hora que eu for colocar o A eu vou pôr? A hora que eu for pôr o B eu vou pôr? A hora que eu for pôr o C? Tranquilo então? Beleza. Para a gente montar lá, a gente tem primeiro que pensar nisso daqui. Que é o quê? Quanto eu tenho no estoque. Então vamos imaginar, quem está com aquelas 4 folhas da explicação? Empresta para mim? Porque aqui já tem a quantidade, daí eu vou... Ah, tá aqui a primeira folha só. Ó, olha só. Aqui na explicação, deixa eu pegar aqui só para pôr aqui, ó. Aqui tem a matéria, né, toda explicadinha. Deixa eu dar um foco. Isso, aqui tem a matéria toda explicadinha, está em 4 folhas, explicando como é que faz aqui para eles, que é a explicação que eu vou dar hoje. A gente vai usar esse mesmo exemplo, tá certo? A gente vai usar esse mesmo exemplo para a gente poder já ter o resultado aqui e ficar fácil. Então nós estamos partindo do quê? De uma necessidade bruta, cadê o branco? De uma necessidade bruta do X de 1.200 peças. Essa é a nossa necessidade bruta. Obrigado. 1.200 peças. Eu preciso produzir 1.200 peças? O que vocês acham? Se vem o setor de compras, se vem o setor de vendas e fala para mim, olha, nós vendemos 1.200x. Você sai correndo para a produção e fala, precisamos produzir 1.200x? O que você faz primeiro? Vou conferir o estoque. Se eu já tenho no estoque, não preciso produzir. É esse o exercício. Nós vamos olhar cada item da estrutura do X, vamos ver se eu tenho no estoque. Se eu tenho, eu não preciso produzir. Se eu não tenho, eu vou calcular só o que eu preciso produzir para aquela entrega. Deu para entender o exercício? Então vamos começar. Eu cheguei a passar para vocês o conceito de estoque de segurança ou não? Não. Então vamos só conversar, numa outra aula a gente calcula. Se bem que com a explicação, só explicando já dá para entender como é que calcula o estoque de segurança, né? Vocês lembram do tempo? O que eu havia falado do tempo? O tempo de compra é desde quando o pedido chega no setor de compras, até o cara fazer as cotações, receber de volta, escolher uma, levar a assinatura para diretor, resolver, fazer o pedido, o cara ir lá, separar, a peça chegar, conferir e estar disponível no estoque. Esse é o tempo de compra, certo? E o tempo de produção? Semelhante.
O cara pedir a peça pro almoxarife, o cara ir lá pegar a peça e colocar a peça disponível do lado da célula ou do setor ou da máquina para a produção. Produzir e sair do outro lado e está pronta para ser levada embora. Todo esse processo. Tudo bem? Então, tempo de compra, tempo de produção. Joia. Como é que a gente calcula o estoque mínimo? Através desse tempo. Comparando com as vendas. Ah, demoro 10 dias para receber esse produto quando eu peço. Legal. Quantos eu uso em 10 dias? Ah, eu uso 50 peças em 10 dias. Então, o meu estoque de segurança vai ser 50. Porque quando eu perceber que eu precisar e fazer o pedido, vai demorar 50 peças para chegar o pedido novo. Daí eu vou usando essas 50, quando elas zerarem, é para chegar o pedido novo e encher o meu estoque de novo. Tudo bem? Então o estoque de segurança é para suprir esse tempo de produção ou tempo de compra. Beleza? Joia. Então no estoque de segurança a gente não mexe nunca. Tudo bem? Ele fica lá parado. Aquela quantidade. As peças a gente usa, né? Porque chega as novas, é primeiro que entra, o primeiro que sai. Mas a quantidade sempre vai ser 50. As peças vão mudar, vai ser outras 50, né? Porque chegou a nova, a gente vai vender as velhas ou usar as velhas e deixar as novas lá. Mas sempre a mesma quantidade. Tudo bem? Maravilha. Então, olha só. Como é que eu vou ver quantos X eu vou fazer? Vou conferir meu estoque. Eu preciso de 1.200. Quantos estoques de estoque eu tenho disponível do X? 250. Por quê? Eu tenho 300 no estoque, só que 50 é de segurança. Então, disponível eu tenho 250. Lembra que dentro da explicação que eu dei para vocês aqui, já está escrito aqui, ó. Estoque de segurança é o estoque menos o estoque disponível, o estoque menos o estoque de segurança, né? Já está escritinho para não sofrer. Muito bem, vamos lá. E a minha necessidade líquida então, qual que é? 1.200 menos 250, que dá? 950, maravilha. E a minha necessidade real, o que está dizendo aí no papel que é a necessidade real? 150. É a necessidade líquida após obedecer às observações. A necessidade líquida depois de obedecer às observações da tabela. Tem alguma observação para o X? Não. Então é igual. Tudo bem? Sim ou não? Beleza. O que significa essas observações? No próximo a gente já vai chegar, eu já explico. Vamos lá, de novo. Eu já tenho a quantidade de X, certo? Se eu preciso de 950X, quantos A's eu preciso? 900. Quantos B? É o dobro. Perfeito. Quantos C? 950, maravilha. Então é aqui que entra esse 2x que a gente viu. Lê aí o que eu coloquei explicando o que é necessidade bruta. Necessidade bruta é quando foi pedido que se produzisse no produto. Isso na primeira, né? Mas e nas demais? Lê no cabeçalho da tabela. Necessidade real do item pai. É a necessidade real do item pai. Então a gente vê a estrutura aqui, ó. Nível 1. Quem é filho do nível 1? Nível 2. Quem é filho do nível 2? Nível 3. Quem é filho do nível 3? Nível 4. Quem é filho do X?
o A, o B e o C. Ok? Então vamos lá. Necessidade bruta é a necessidade real do item pai. Então, para o item filho A, qual vai ser a minha necessidade bruta? 950, a necessidade real do pai dele, que é o X. Para o item B, qual vai ser a necessidade bruta? 1900. 1900, por quê? É a necessidade real do pai, mas a gente precisa de duas para poder produzir. Então é o dobro, que deu? 1900. Lembrem, na hora de fazer, de unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Muito bem. E quanto C a gente precisa? 950. Maravilha. Posso já fazer o do D, do E? Por que não? Eles são filhos do A, do B e do C. Porque eu não tenho ainda a necessidade real dos pais dele. Por isso que eu faço por nível. Eu faço primeiro o nível 1, depois o nível 2, depois o nível 3, depois o nível 4 e por aí vai. Tudo bem, sim ou não? Joia. Então vamos, como diria o Jack, por partes. Vamos fazer o A aqui. Qual é então o meu estoque disponível de A? Para de colar e vai olhar na tabela, ô safado. Hã? 250. Eu tenho no estoque 280 e 30 é de segurança. Então disponível 250. Qual que é a minha necessidade líquida? Mínimo 500. Ah, não. A necessidade líquida. 250, Isso, 950 menos 250. 700 redondo? Beleza. E a minha necessidade real? Eu tenho alguma observação? Qual é a observação? Mínimo de 500. Nós temos duas palavrinhas aí nas observações, que são quais? Mínimo e múltiplo. Vamos entender o que é o mínimo, o que é o múltiplo? Minha necessidade líquida é no mínimo 500. Posso comprar 700? Posso, porque é no mínimo 500. Tudo bem? Vamos compreender essa questão do mínimo. Essa questão do mínimo seria mais ou menos assim. Você pode ter desconto se você comprar acima de 4 peças. É igual varejo, né? Então, exatamente. No mínimo 4 peças, acima de 4 você tem desconto. Só negociação com o fornecedor. Exatamente. Ou uma questão de setup de máquina. Outro exemplo. O tempo que demora para fazer o setup daquela máquina, para rodar aquelas peças, não vale a pena se for menos do que 500 peças. Se você fizer o setup daquela máquina para rodar menos do que 500 peças, a empresa toma prejuízo. Vale a pena comprar de alguém as peças já prontas do que gastar o tempo de fazer o setup para produzir aquelas 500. Sei lá, um exemplo. Tudo bem? Sim ou não? E o múltiplo? Se fosse múltiplo ali de 500, eu poderia comprar a 700? Não. Por quê? Porque seria múltiplo. Então seria caixinhas de 500. Tudo bem? Então, olha, você pode comprar, mas eu não abro o fardo. Você só pode comprar de fardo fechado. Não dá para você levar uma latinha. Você tem que levar o fardo. Ou, eu não desmembro o pallet. Você só leva do pallet cheio.
Ou eu não posso abrir o saco de arroz. Você só pode levar de 5 em 5 quilos. Deu para entender o múltiplo e o mínimo? Claro para todo mundo? Alguém tem perguntas aí do múltiplo e mínimo? Foi de boa? Beleza. No caso aqui então, vamos voltar. Cadê meu giz branco? Vamos voltar para cá, ó. A observação aqui, qual que é então? Mínimo 500. Eu estou precisando de 700. Posso comprar os mesmos 700? Então, necessidade real, obedecendo a observação, pode ser 700. Show? Beleza. Quanto que eu tenho de estoque disponível de B, então, já que eu já fechei o A? 500. Eu não sei de onde vocês estão, né? Vamos olhar para a bendita da tabela para não falar abobrinha. Nós estamos na linha do B, ó, B de bola. Olha lá, estoque menos estoque de segurança. Quanto de B a gente tem disponível? 600 menos 250. Tá 600 menos 100, tá 500. Vai ser 500. 500. Tá louco, viu? É muito louco. E vocês querem fazer o professor, pô, sorte que tem grade aqui, a gente não consegue pular, velho. Muito bem. Então, estoque disponível? 500. Qual que seria a minha necessidade líquida, então? 1.400. 1.900 menos 500. 1.400. Muito bem. Lembra de unidade, debaixo de unidade, desenho debaixo de... Beleza. Necessidade real. Tem alguma observação no B de bola? Não tem, então é a mesma. Tranquilo, sim ou não? Gente, esse não é para vocês copiarem. Primeiro, porque já está feito naquelas 4 folhas. Segundo, porque vai estar aqui, vocês, né, a gente vai estar na filmagem. Eu vou bater a foto, postar no Instagram e no Face. É para prestar atenção, né? Vamos lá. No C, a minha necessidade bruta veio da necessidade real do pai dele aqui, que é 950. Quanto que eu tenho de estoque disponível de C? 280, porque é 400 menos 120, quanto que dá? 280. Se eu tenho 950, preciso, já tenho 280, minha necessidade líquida vai ser de? 670. Tem alguma observação? Qual é a observação do C? Mínimo 1.000. Que é aquele esquema, só para lembrar, né? Se é uma produção, de repente não vale a pena parar a máquina ou parar a célula para produzir menos do que 1.000. E se é uma questão de compra, é o fornecedor, que não vende menos do que um caminhão cheio, ou não vende, enfim, não vende menos do que 1.000. Não compensa a entrega, sei lá, o critério dele lá a gente aceitou. Tudo bem? Posso então fazer 670? Não. Sou obrigado a comprar? 1.000. Agora vale a pena uma observação aqui do negócio. Presta atenção. Exato. É bem a pergunta que eu vou responder agora. Presta atenção aqui. Para os nossos exercícios, a gente sempre vai levar para os filhos a necessidade real. Tudo bem? Para ficar até mais fácil de eu corrigir. Então a gente sempre vai levar a necessidade real do pai para os filhos. Agora, no dia a dia, então veja, ó, no dia a dia, você é obrigado a comprar 1.000, não tem jeito. Mas na hora de fazer o E do C ou fazer o G, aí você, enquanto gerente da área, vai pensar, fica mais barato para mim, vou arredondar aqui 600 para facilitar a conta na explicação, tá certo?
Fica mais barato para mim produzir 1000 do E e do G e estocar a diferença deles prontos, ou fica mais barato para mim produzir só os 600 e armazenar 400C? Porque vai estar sobrando, eu só preciso de 670. Estou sendo obrigado a comprar 1000 por causa do fornecedor. Aí então, no dia a dia, fica o teu cálculo lá, o teu Excel. O que vai ficar mais barato para mim? Mandar fazer logo as 1000 e armazenar aquelas prontas, ou armazenar a diferença que sobra aqui e mandar produzir só 670? Qual vai ser a opção? Para a gente aqui, sempre vai ser essa. Só para calcular, para a gente aprender a usar a ferramenta. Lá na empresa você vai ter que fazer as suas contas, tem o custo de armazenagem, tem... Não vamos nem entrar nesse mérito. Tudo bem? Então, beleza. Fechamos então todo o nível 2. Já fizemos toda a primeira, o X, já fizemos a segunda parte inteira aqui do organograma, ou a linha 2 aqui do esquema indentado. Vocês perceberam que eu posso escrever a estrutura dessa forma e também posso escrever a estrutura desta forma. Aqui a gente fala de lista indentada, por causa dos dentes, né? De estar para frente. É igual as pastinhas nos meus documentos lá do computador, né? Pela distância, pelo deslocamento para frente, você entende que uma está dentro da outra. Esse índice também, né? Índice de TCC ou de livro também é assim, né? Capítulo, tópico, subtópico. Beleza. Então agora a gente vai para o nível 3. Quanto tempo temos de aula ainda? 23. Dá tempo da gente terminar em ciminha. Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui o nível 3 então. A necessidade bruta do filho é a necessidade real do pai. Vamos fazer a perna do A. Então, o A é formado pelo quê? Pelo E do A e pelo D. Qual é a minha necessidade real do A? 700. Necessidade real, 700. Então a necessidade bruta do A aqui vai ser 700 e do E para o A também vai ser 700. Tudo bem? Sim ou não? Agora vamos ver a perna do B. Foco aqui. Vamos ver a perna do B. Qual é a necessidade real do B? 1400. Quantos? Quem? O B é formado pelo quê? Pelo E do B e o F. Então, o que eu estava esquecendo aqui? Que são 3 vezes. Eu preciso multiplicar. Se eu fizer só 700, eu não vou conseguir montar o A. Vai me faltar peça a beça. Muito bem. Então, 700 vezes 3, 2.100. Maravilha. E no D, 2.100 também? No D não, porque no D eu não tenho nada falando ali da quantidade. Tudo bem? O B então, 1.400. Quantos Es eu vou precisar para o B? 2.800. E quantos F? 1.400. Por que eu não dobrei o F mesmo? Porque na estrutura do meu desenho, na estrutura do meu produto, não está dizendo que eu preciso de 2 peças daquela para montar a outra.
Finalizamos a perna do B? Agora a gente precisa finalizar a perna do C. Quem forma o C? O E, o C e o G. O E do C e o G. Qual é a necessidade real do pai do C? 1000. Quantos E's eu vou precisar para o C? 2000. Quantos G eu vou precisar para o C? 1000. Posso fazer o G já? O H? Não, ele é do quarto nível. Eu preciso terminar cada nível. Eu não tenho a necessidade real do G aqui ainda para poder colocar aqui no H. Então eu preciso acabar o nível 1, depois acabar o nível 2, acabar o 3 para daí fazer o 4. Tudo bem? Então vamos lá. O D. Preciso de 700. Mas quanto eu já tenho no estoque disponível? Do D de dado. Tá certo. AD, 1.200 menos 300. 1.200 menos 300. 900. 900. Então eu vou produzir quantos? Qual a minha necessidade líquida? 500. É múltiplo de 500. Não. A necessidade líquida. Se ele fizer de 700, ele tem 900, não precisa. Não preciso de nada. Zero. Por que zero? Bruto eu preciso de 700. Eu já tenho no estoque 900. Não vou fazer nada. Zero. Só entregar. Exatamente. Tirar do estoque, levar para a produção para montar o C. Maravilha. Vamos fazer o F aqui, depois a gente volta para cá então. Tranquilo, D? Vamos para o F. O E eu vou fazer ele todo, né? Vou juntar, vou comprar de uma vez só, né? Para ficar mais inteligente. O F. Quantos Fs eu tenho disponível? Vamos ver. 340. Se eu preciso de 1.400, já tenho 340, minha necessidade líquida do F de faca é quanto? 1.060, é isso mesmo? 1.060. Tem alguma observação no F? Não. Não. Então minha necessidade real é 1.060. Maravilha. E o G? Quanto eu tenho de G? Eu preciso de 1.000. Quanto eu tenho de estoque disponível? 80, 140. Nossa, eu apaguei aqui? Encostei aqui, pagou? 140 menos 60 deu 80. Então eu tenho 80 do G? Tenho 80 disponível. Preciso de 1.000. Quantos eu preciso mandar fazer? 920. 920. Tem alguma observação no G? Mínimo 500. Mínimo 500. Então eu tenho que pedir 1.000? Não. Tem que pedir 500. Posso pedir as 920, porque a observação é de mínimo, não de múltiplo. Parabéns. Legal. Agora eu já tenho aqui o G, já posso fazer o H. Mas eu não acabei o nível 3 ainda. Então vamos acabar o nível 3. Aqui, como eu uso o E nas 3 pernas, para 3 peças, eu vou fazer o cálculo para tentar comprá-lo de uma vez só. Porque se eu compro em quantidade, eu consigo negociações melhores com os fornecedores. Então, vamos somar tudo, deu 6.900. Quanto eu tenho disponível se eu preciso de 6.900? Eu tenho disponível 1.200. Bom, se eu preciso de 6.900, já tenho 1.200, qual a minha necessidade líquida? 5.700.
Tem alguma observação? Múltiplo de? Posso pedir então 5.700? Sou obrigado a pedir 6.000, porque o cara só me vende lotes múltiplos de 1.000. Tudo bem? Questão de múltiplo e mínimo para todo mundo? Legal. Acabou o exercício? Não, ainda preciso saber do H quanto que eu vou pedir, exatamente. Necessidade bruta do filho é a necessidade real do pai. Quem é o pai do H? O G. Qual é a necessidade real do G? 920. Então eu preciso de 920 H? Não. 3 vezes. 2.760. 3 vezes. Quanto que deu? 2.760 Hs para fazer 1.000, ou melhor, para fazer 920 Gs. Maravilha. Se eu preciso de 2.760 Hs ali bruto, primeira coisa que eu vou fazer é olhar no estoque. Quanto que eu tenho de estoque disponível do H? 420 menos 150, tá 270. 270? Se eu tenho 270 e preciso de 2.760, minha necessidade líquida é qual? 2.490? 2.490. Maravilha. Então minha necessidade real, 2.490? Não. Quanto que eu vou ser obrigado a comprar? 2.500, porque o meu fornecedor lá só vende de pacotes de 500, é múltiplo de 500. Tudo bem? Então, lá naquelas atividades de tempo que vocês colocaram lá, na semana 2 iniciar X, você vai escrever esse valor aqui também. Então, na semana 2, iniciar 950x. Aí do A, sei lá, na semana 4, iniciar 700As. Na semana 8, iniciar tantos. Vai usar o que está aqui na coluna de necessidade real. Então a gente vai usar só uma dessa para fazer todas aquelas? Na verdade você vai usar uma folha de cada, né? Você vai fazer primeiro essa para ter a quantidade e depois você faz essa para achar o tempo e escrever a ordem aqui embaixo. Tudo bem? Então na prova vai ter 2 folhas. Eu vou tentar fazer frente e verso só para atrapalhar vocês e a gente guardar mais papel, né? Ficar fazendo assim, né? Mas se for se der para ir fazer em 2 folhas, daí eu entrego 2 folhas, fica fácil para botar uma do lado da outra. Tudo bem? Então, por favor, assistam de novo a aula lá no canal. Acredito que todos vocês já estejam inscritos, né? Indiquem para os amigos, para os vizinhos, para todos se inscreverem, né? Para assistir as propagandas que aparecem lá, para deixar o like depois que você assistir a aula e que isso ajuda a fortalecer o canal lá. E se você quiser sempre ver os vídeos novos, ativa o sininho lá do lado da inscrição que você recebe uma notificação lá. Beleza? Pode dar um stop para nós aí, por favor, Abrão.